E olha, o Banco Central aumentou suas reservas de ouro e comprou o metal precioso pela primeira vez desde julho de 2021. Sobre isso eu converso agora com Rafael Furlanetti, presidente da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, UFA, a Ancord. Seja muito bem-vindo, Nome, Rafael. Sempre um prazer. nome complexo, nome Pois é, a gente complexo. falou o nome A Ancora completo aqui. a Ancora é a Febraban das corretoras, então Exatamente, tudo então que passa na facilita. bolsa e na renda fixa brasileira passa por lá, lá estão as maiores corretoras do mercado de capitais. E o Banco Central brasileiro comprou ouro desde 2021, que ele não estava comprando, ele comprou agora. Quando a gente fala de Banco Central, a gente imagina do dólar, a gente imagina dos juros, a gente imagina de uma série de coisas, mas a grande verdade é que o Banco Central ele é o cofre do país. E para isso ele tem reservas internacionais. O Brasil, graças a Deus, ele tem uma boa reserva internacional, mais de 300 bilhões de dólares. Isso ajuda muito o país quando ele tem alguma flutuação, alguma especulação, né? A gente tem um país que tem sim uma dívida PIB alta. Por outro lado, a gente deve muito para a gente mesmo. Você tem pouca participação do estrangeiro na dívida pública brasileira. Você tem uma dívida em reais detida por brasileiros com uma grande reserva cambial em dólar. E o que está acontecendo agora do Banco Central comprar ouro é porque, como ele é o cofre do país, ele tem que proteger a moeda brasileira. Então, da mesma forma que ele comprava dólar no passado, agora ele está comprando ouro. E olha que dado interessante. Antes da pandemia, a média que os bancos centrais globais compravam de ouro era na média ali de 220 toneladas de ouro por ano. Depois da pandemia, pós-pandemia, isso chegou a bater 1.000 toneladas por ano. Tem dado público, até do início do ano até agora, os bancos centrais compraram por volta de 600 toneladas de ouro. Então, a gente está vivendo um momento que a gente está colhendo o fruto da emissão desenfreada de moedas que houve na pandemia. Você vai lembrar que o Banco Central americano emitiu muita moeda, expandiu o balanço dele em quase 40%. Então, isso gera uma desconfiança de quanto vale a moeda, já que eu posso emitir. Então, todos os bancos centrais do mundo, inclusive o brasileiro, está protegendo parte do nosso cofre em ouro. Então, é um movimento que começou esse ano no Brasil, mas ele já vem há algum tempo quando você observa outros bancos centrais. Vou te contar uma curiosidade. Por Nos favor. Estados Unidos, tem uma rede de supermercados que chama Costco. Costco é como se fosse um atacarejo. É uma rede muito grande lá. A Costco ela tem vendido por mês de 100 a 200 milhões de dólares em barrinha de ouro. Lembra da barrinha de ouro? Barrinha de A ouro. Costco tem vendido de 100 a 200 milhões de dólares em barrinha de ouro para pessoas físicas, varejo. O cara vai lá, compra uma barrinha de ouro e guarda debaixo do colchão. Esse é o grau de preocupação com o valor da moeda. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vou repetir: nos Estados Unidos, uma rede de supermercados que chama Costco, que é uma rede de atacarejo, ela vende por mês de 100 a 200 milhões de dólares em barrinhas de ouro. O Já cidadão vai dizia, lá, ele compra a já barrinha dizia o e Cenoura Bravanel, né, guarda, Rafael? Que vale que mais vale do que mais do que dinheiro, dinheiro. inclusive. É, então. Eu ia falar isso, eu estava meio constrangido porque a gente está na CNN, mas vale mais do que dinheiro. Então, está acontecendo, mas o senhor Abravanel tem uma licença poética, foi o maior comunicador da televisão brasileira, então a gente tem licença poética para falar nele aqui. Então, é um pouco do que está acontecendo. O que o Banco Central brasileiro fez agora é que os outros bancos centrais do mundo estão fazendo. Vou te dar alguns dados. Por exemplo, os maiores compradores de ouro esse ano. Dados públicos: Cazaquistão, Polônia, China, Turquia e Brasil. Então, quando os bancos centrais, que são os cofres de cada país, começam a comprar ao mesmo tempo ouro, é que tem coisa aí. E eu estou te falando que o cidadão americano tem comprado ouro no supermercado. Então, uma forma de você proteger o valor da moeda, já do que o ouro é um dado, é um bem escasso, ele é um bem escasso de produção, você tem uma reserva de valor mais calcada a ele, uma forma de você se proteger à inflação e principalmente a desvalorização das moedas, que é um tema que vem dominando o debate internacional. Porque se você pode emitir, qual que é o valor que aquilo tem? Moeda é confiança.
Então, um pouco do que a gente está vivendo por aqui, a gente está vendo, e isso reflete o movimento do Banco Central brasileiro comprando um pouco de ouro para colocar nesse grande cofre, que é o cofre dos brasileiros, que está no Banco Central. Rafael, muito rapidamente, para a gente encerrar, a gente correr aqui com o nosso jornal, eu queria entender, essa última compra expressiva foi em 2021. Posteriormente, a gente acompanhou essa valorização bastante expressiva dos contratos de ouro, mas 2021, julho de 2021, a gente ainda estava, se não no auge, perto dele, da pandemia de Covid-19. Essa estratégia de um aporte significativo em ouro agora denota algum tipo de preocupação acerca de algum risco para o ambiente macroeconômico de uma forma um pouco mais expressiva por parte do Banco Central, tanto brasileiro quanto também dessas outras economias emergentes? O Banco Central americano, a aposta no quadro de juros aumentou. Então, o mercado está atribuindo uma chance grande do Banco Central americano cortar juros agora em dezembro. Quando você corta juros nos Estados Unidos, você meio que diminui a procura por moeda americana, porque lá vai pagar menos juros. Então, você tem um enfraquecimento do dólar perante outras moedas. Lá você teve o shutdown da economia, o shutdown dos dados públicos. O governo ficou sem divulgar dados. Então, eles vão decidir o quadro de juros em base em dados defasados. Gera uma desconfiança. Os Estados Unidos ele tem gerado um certo ruído e por isso que a bolsa brasileira tem subido. Porque como é que funciona uma gestão de portfólio? Toda vez que um ativo treme muito, ele gera volatilidade, ele sobe e desce. A área de risco fala o seguinte: olha, esse mercado está um pouco arredio, diminui um pouquinho sua posição nisso e investe em outro lugar. Só que tem tanto dinheiro nos Estados Unidos, quando eles falam diminui um pouquinho nos Estados Unidos e coloca em outro lugar, aquele pouquinho que vai para mercado emergente é muito dinheiro para a gente. Veja o fluxo de gringo esse ano no Brasil, ele está em mais de 30 bilhões de reais positivo na Bolsa. Só esse mês foram quase 6 bilhões de reais. Então, aquele espirro do americano aqui dentro causa um grande barulho. Então, nesse meio do caminho, o Banco Central brasileiro, para fazer a boa gestão das reservas, entendeu que para você proteger o valor da reserva brasileira, além de dólar, você tem que ter um pouco de ouro e começou a comprar ouro. Então, eu diria que é uma gestão de risco, uma gestão das reservas brasileiras feitas pelo Banco Central. Conversei com o Rafael Furlanetti, presidente da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, a Ancord, novamente aqui, repetindo esse nome longo. Rafael, muito obrigado Nome gigantesco. pela Um disponibilidade de abraço. conversar com a gente.